ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará, as profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará, o dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade, as três. Porém, a maior delas é a caridade. Amém. Começando esse tema com Coríntios 13, a gente consegue ter uma amplitude do que é falar sobre o abandono em Deus, na vontade de Deus em sua vida. Quando a gente toma que a caridade, que ela se traduz como sendo o amor a Deus e aos homens, a gente consegue dar uma substância para que a gente consiga processar o que é o abandono em Deus. A gente não está falando de um aniquilamento do ser humano, uma coisa nihilista, uma coisa estoica, uma coisa que leva a simplesmente a inexistência, mas não, a gente está falando de um preenchimento da essência de Deus, de um preenchimento do amor de Deus na gente. Então a gente consegue ver o sentido do abandono em Deus a partir do momento em que a gente olha para o amor de Deus preenchendo a gente se entregando a esse amor de Deus. Vamos relembrar aqui um dos maiores ensinamentos de Jesus Cristo, que é: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Porque quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la, mas quem perder a sua vida, por causa de meu nome, irá salvá-la. Então aqui a gente está olhando, em essência, no amor de Deus através da caridade. Apesar de você passar por tribulações, a gente passa por muitas tribulações nessa vida, né? São muitas injustiças que a gente sofre, dores, doenças que a gente passa nessa vida. Fora as tribulações, as faltas de compreensões de nossa parte, muitas vezes, que levam ao sofrimento do nosso espírito. Então, quando a gente lida com isso tudo, a gente está em partes preenchidas da gente. Só que quando você coloca Deus na frente de cada situação de sua vida, você começa a compreender o que é você, ao invés de buscar as suas decisões, você busca refletir primeiramente em Deus aquilo que Deus quer para você. E o pedido de Deus em relação a todas as suas dores, a todos os seus sofrimentos, passa também por imitar a Cristo. E imitar a Cristo principalmente no momento que ele estava se configurando a paixão, em que ele estava ali no Horto das Oliveiras, e ele falou o seguinte: Pai, se possível, tire de mim este cálice, mas que seja feita a sua vontade. Então ali ele deixou claro pra gente a conduta que a gente tem que ter. Ali, se você quer imitar Cristo, você passa por esse ensinamento também. Ele estava atribulado, ele estava em agonia, o seu suor se transformou em sangue, mas acima de tudo estava o desejo dele em fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai foi que ele passasse por aquela tribulação, foi que ele se entregasse à morte em cruz. Então, naquele momento que ele confirmou a vontade do Pai, ele se configurou totalmente aquilo, e aquilo que ele aceitou, aquilo que ele quis. Se em algum momento da paixão dele ele tivesse mudado de ideia, ele não quisesse mais passar por aquilo, o braço da pessoa que estava chicoteando ele não ia mais se levantar. Ou então os judeus que estavam acusando ele se calariam todos, eles não falariam mais uma palavra, eles ficariam mudos. Mas somente através da aceitação completa à vontade do Pai é que o Filho, ele permitiu com que essas coisas se realizassem.
Então, ali existe um ensinamento que ele demanda uma reflexão por uma vida inteira. E demanda também que a gente aplique esses ensinamentos em nossa vida, no cotidiano nosso. O abandonar-se à vontade de Deus é o configurar-se a Deus. É, em essência, um ato de você tentar distinguir o que Deus colocou para você, qual é a tribulação que Deus quer que você passe. Ou então é se entregar simplesmente a uma mudança de vida, a um entendimento diferente de certas coisas que você está tendo em sua vida. E quando você absorve aquele ensinamento de Cristo, se possível, tire de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade, você vai estar em conformidade com Deus. Isso eu te garanto, você vai estar caminhando para onde Deus quer que você caminhe, você vai seguir os passos dele. Então, o abandonar-se à vontade de Deus é você muitas vezes renunciar àquilo que você quer para aceitar o que Deus tem para você, sabendo que por mais que você não esteja enxergando agora, você tem a certeza de que Deus ele tem o melhor para você, que por melhores que sejam as suas intenções, as intenções de Deus elas são muito superiores, elas são perfeitas e elas ecoam na eternidade. Muitas vezes nessa vida a gente não se conforma quando algo trágico acontece, mas quando você coloca o abandono em Deus, o não estou compreendendo o que é isso, mas eu confio em Ti, Senhor, você está contribuindo para aquilo que é eterno, para aquilo que Deus ele separou para você. Desde a eternidade, Deus ele já pensou nas cruzes que Ele traria para a sua vida. Ele já pensou nisso. Mas daqui da Terra, na nossa visão limitada e mundana, a gente não consegue enxergar essa dinâmica, a gente não consegue enxergar essa amplitude do eterno. Mas peça para Deus para que Ele te ilumine, para que Ele te mostre o caminho. Que dia após dia, Ele te ajude nessa caminhada. É muito difícil e a gente leva uma vida para conseguir fazer isso. A gente se debate muitas vezes com o silêncio de Deus. E para isso a gente tem que buscar sempre os sacramentos em Deus. Busca a confissão, busca a Eucaristia, busca o sacrário. Além disso, a prática diária de oração. Meditar o terço todos os dias. Não só rezar, não só repetir Ave Marias e Pai Nosso. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você faça isso meditando com Ele no coração, vivendo aqueles mistérios que o terço Ele trouxe. E além disso, busca a leitura bíblica também. E você vai ver que ao longo dos dias, ao longo das semanas, ao longo dos meses, Deus ele vai tocar em teu coração, Ele vai te mudar por completo. E ao fim de um ano, Ele já vai ter te mudado de uma forma que você vai olhar para trás e vai falar: Deus, isso tudo é obra sua, obrigado. E eu convido também você, nessa jornada, nessa caminhada de abandono à vontade de Deus, a também rezar o terço de reparação ao Imaculado Coração de Maria, onde a gente pega todas as nossas dores, tudo aquilo que nos aflige, todas aquelas agonias e sofrimentos da nossa vida, a gente entrega para Deus, com as intenções de amor a Deus, conversão dos pecadores e de reparação ao Imaculado Coração de Maria. E através desse terço você também vai poder dar um passo maior no abandono a Deus, em uma configuração maior ao nosso Senhor. Eu vou ficando por aqui e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.